Outra questão muito importante, nós vimos que depois de 5 anos, preenchidos os requisitos, não prevalece os efeitos da reincidência. E no que diz respeito aos maus antecedentes? Será que é a mesma coisa? Vamos imaginar o seguinte, em 1984, o sujeito completou 18 anos, comprou um carro e logo na sequência se envolveu num acidente, lesionou fisicamente alguém e foi condenado pelo crime de lesão. Isso lá em 1984. 30 anos depois, ele comete um outro crime. A pergunta é, em razão daquela condenação lá atrás, com trânsito em julgado, não vai ser mais reincidente, que já se passaram mais de 5 anos, 30 anos. Será que ele pode ser considerado de maus antecedentes? Olha, na legislação penal não existe nenhuma previsão a respeito disso. O STF entende que sim, que mesmo tendo passado todo esse tempo, 30, 20, ele vai ser considerado maus antecedentes. Uma vez condenado com trânsito em julgado, é para sempre. Essa é uma decisão recente do STF, essa decisão é de agosto, 17 de agosto de 2020, é nesse sentido. Mas aí veio o STJ, mais recentemente ainda, em outubro, e decidiu que, ora, a Constituição não permite punições perpétuas, penas que não cessam, efeitos penais que não cessam nunca. E aí, mas eles entendendo de forma diferente do STF e também não colocando uma questão temporal, mas sim trazendo argumentos da teoria do esquecimento, entende que condenações com trânsito em julgado de há muito tempo não deve prevalecer como maus antecedentes. Esse é o entendimento do STJ. Então, há dois entendimentos. Óbvio, se com 5 anos purga o que é mais grave que a reincidência, os maus antecedentes também deveriam ser excluídos. Entretanto, essa é a ideia. A depender, ora o STF entende de um jeito, ora de outro e da mesma forma o STJ. Então essa matéria não é tranquila, mas é complicado, porque seria um efeito eterno da condenação. Uma outra questão também que é importante que a gente diga é o seguinte, se pensar bem, a reincidência nada mais é estabelecer efeitos para a reincidência, é punir 2 vezes a pessoa pelo mesmo fato. Então imaginemos, o sujeito praticou um crime de furto, foi apenado, sofreu as consequências da pena e tempos depois ele pratica outro furto. E agora, nesse segundo furto, porque ele já teve um primeiro crime praticado, ele vai ter a pena aumentada, como nós já estudamos. Então, parece ser uma dupla punição por um mesmo fato. Parece ser um bis in idem. Então, isso é vedado. Isso não poderia acontecer. Há pessoas, há doutrinadores como o professor Zaffaroni, como Juarez Cirino, como Pierangeli, que vão entender dessa forma. Entendo também que trata-se de bis in idem e que não poderia existir aí essa previsão da reincidência. Até porque, imagine, qualquer diferença, se o sujeito para o bem jurídico tutelado, que no furto é o patrimônio, se quem subtraiu a coisa, o patrimônio, foi uma pessoa reincidente ou não, a ofensa ao bem jurídico é a mesma. Então não tem muito sentido, mas importa dizer que prevalece o entendimento majoritário que a reincidência vai ter as suas consequências sem problema algum. E para encerrar, gostaria de dizer o seguinte, será que em todos os países há a previsão da reincidência? Não da mesma forma que no Brasil, com nuances diferentes, mas há sim. Nos ordenamentos jurídicos modernos, sim.
Alguns com mais, outros com menos rigor, e até pode-se encontrar países que não há previsão da reincidência, por exemplo, como no caso da Colômbia. E com mais rigor na Itália, que até pouco tempo ainda há uma discussão se o sistema lá é da perpetuidade, ou seja, uma vez reincidente, nunca mais voltará a ser primário. Então, dito isto, eu encerro, esperando que a minha fala tenha tido alguma utilidade. Até mais.